Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma edição aqui do Gestão em Foco. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, um fera da gestão de tráfego. E eu acredito que a gestão de tráfego hoje está cada vez mais presente dentro das empresas. Todo empresário hoje tem que entender um pouco de gestão de tráfego. Então nós convidamos aqui para participar com a gente o Fausto, um especialista da área de gestão de tráfego, estrategista digital. Não é isso, Fausto? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Obrigado por estar aqui. Eu já começo aí com essa curiosidade. Quem é o Fausto? Cara, primeiramente eu queria agradecer vocês por ter me trago aqui para a gente trocar essa ideia, esse bate-papo. E como você falou, a gestão de tráfego hoje ela está cada vez mais presente dentro das empresas, dessa realidade. E o Fausto hoje é a pessoa que ajuda as empresas a entender esse comportamento, né, do digital e como ele pode usar, como o empreendedor pode usar isso a seu favor, né? Eu comecei na gestão de tráfego há mais ou menos 5 anos, comecei com a empresa há mais ou menos 3, então a gente já está há um tempo aí no mercado. E, além disso, a gente traz uma bagagem de experiência administrativa, financeiro, em mercadológica, que vem agregar esse serviço e esse produto. Bacana. E aí, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Quando a gente fala em gestão de tráfego, a primeira coisa que eu quero desmistificar é que existe a diferença entre gestão de tráfego, uma campanha e aquele impulsionamento lá do Instagram, né? Explica para a gente um pouco a grande diferença entre isso. Quando a gente está falando de gestão de tráfego ou quando a gente está falando sobre essa questão de fazer impulsionamento, essas demandas frente ali ao Facebook, ao Instagram. Conta para a gente um pouco quais são as diferenças sobre isso aí. O Meta, ele funciona. O Meta hoje, pessoal, só para vocês entenderem, quando a gente falar de Meta, a gente está falando de Facebook, Instagram, Marketplace, entre outras plataformas. E hoje ele funciona de duas vertentes. A gente tem um gerenciador de anúncios, que é algo mais aprofundado, e a gente tem um botão de impulsionar. Qual que é a principal diferença? É a forma como você trabalha e o objetivo que você quer. Então, por exemplo, o botão de impulsionar, ele funciona? Ele funciona. Depende da estratégia que você vai usar. Para que você vai usá-lo? Você vai usar ele só para divulgar, para panfletar a sua marca ali na internet? Beleza, ele pode ser uma boa. Agora, se você precisa de análise de dados mais profundas, por exemplo, quem entrou na sua página, o seu site, quem clicou no botão de comprar, quem chegou ali no checkout, mas não comprou, esse tipo de informação você só vai conseguir através do gerenciador de anúncios do Facebook. Então, quando a gente faz uma campanha, a gente sempre opta e sempre aconselha, pessoal, dependendo do seu momento de empresa, você pode usar o botão de impulsionar. Dependendo do seu momento de empresa, você deve usar o gerenciador de anúncios. Você quer ver um exemplo? A gente está chegando na Páscoa, e eu não sei se isso está acontecendo com vocês, mas eu e minha esposa, a gente foi orçar uns ovos de Páscoa de colher ali, e a partir do momento que você começa com um, você é bombardeado por vários outros. E a gente está recebendo anúncio de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo do botão impulsionar. Dá para perceber, é nítido. Então, assim, é dinheiro que está sendo gasto à toa, porque o pessoal está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo e está usando para cá. No gerenciador de anúncios, quando a pessoa sabe fazer isso, é um pouco mais difícil de acontecer. Acontece, por falta de experiência e tudo mais. Mas você entende essa diferenciação? Então, o botão de impulsionar é bom. Às vezes, uma pessoa que fez um bolo e está querendo vender ali 10, 15 unidades de bolo no final de semana, ela pode usar o botão de impulsionar para vender. Agora, um delivery que quer fazer isso de forma estruturada, ele tem que ir para o gerenciador de anúncios. Não tem outra opção. Entendi. E aí, qual é a grande diferença entre ele ir para um gerenciador de anúncio? Quando a gente fala o seguinte, qual é o tipo de empresa que vale a pena olhar e falar, olha, acho que eu entendo que eu tenho que investir na gestão de tráfego? Aí eu diria que não é o tipo de empresa, e sim o momento que a empresa está. Se a empresa ela já estruturou a casa, se ela está com o seu Instagram estruturado, se ela está com os seus processos estruturados, e quando eu falo estruturado, não é só organizado e bonitinho, é com a metodologia desenvolvida. Várias vezes a gente entra em conta de Instagram e o Instagram parece um catálogo. Ele só tem post fixo. Ele não tem um vídeo do dono da empresa falando ou de um funcionário falando.
isso não gera interação com o público. Então, antes de você entrar na gestão de tráfego para valer, você precisa organizar a sua casa para que quando a pessoa ela chegue na sua página, ela seja impactada por isso de uma forma positiva. Você quer ver um exemplo que eu dou para os meus clientes? Vamos pegar esse exemplo aqui. Digamos que a dona Maria fez o bolo e ela vai vender esse bolo. E ela colocou o bolo para vender, foi lá no gerenciador de anúncios, contratou um gestor e esse gestor fez anúncios para venda de bolo e pão de queijo da dona Maria. Aí a pessoa clicou no anúncio, entrou na página e não tinha nada. Ela mandou mensagem no direct lá do Instagram e só isso. Só tinha algumas publicações de bolos ali e tal. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar duas coisas. A expectativa do cliente e a resposta, o tempo de resposta que você vai dar para ele, principalmente nessa parte. Então, se você não posta todos os dias, se você não tem uma rotina de stories, se você não tem uma linha de comunicação com o seu público, quando você fizer o anúncio e o público chegar na sua página, ele não vai ter nada para consumir. Aí o que acontece? Imagina que a pessoa... Agora vamos outra situação. A pessoa mandou mensagem, só que quando ela mandou mensagem, ela viu a bolinha de stories ali piscando, fica vermelha, né? Aí ele vai e clica. Aí tem vários stories lá, tem 4, 5 stories. Aí ela clicou, assistiu, interagiu com os stories. Aí ela clicou no perfil, foi no perfil, tinha um Reels dela fazendo bolo, tinha outras coisas ali. O que eu falei sobre a expectativa do cliente? O tempo que ele ficou esperando ela responder não foi tão grande quanto o tempo que se não tivesse nada para ele interagir ali. Então, a gente quebra a expectativa do cliente, a gente traz ela fazendo com que ele nem perceba que, às vezes, você demorou 5, 10, 15 minutos, nesse caso, para responder. Ele interagiu com o conteúdo, você, a dona Maria, respondeu e pronto. Agora, se isso não acontece, o que o cliente faz? Se ele tá é uma compra por impulso, é uma coisa que ele está precisando rápido, ele vai para o concorrente. Então, resumindo, a gente precisa estruturar a casa primeiro, arrumar os móveis, e aí depende do momento que a empresa está vivendo. A empresa ela já tem tudo estruturado? Está no caminho para se estruturar? Sim. Então, a gente vai para o gerenciador de anúncios. A empresa é uma empresa local que ela ainda não está estruturando. Então, vamos fazer o seguinte? Você pode começar com impulsionamento ali, só para trazer seguidor para a página, para movimentar o engajamento da página. E aí, que aí você vai gastar pouco também, né? São valores bem diferentes. E depois disso, você parte para a gestão de tráfego mais aplicada, digamos assim, mais séria, vamos colocar assim. Então, para a empresa chegar nesse ponto, ele já tem que ter uma base bem estruturada, onde o Instagram já se tornou um vendedor dele. A propaganda do negócio já está acontecendo ali de forma 100% presente na rede, seria isso? Com uma disciplina com relação às postagens, com relação a essa questão de responder todos os stories também, que às vezes a pessoa vai lá, faz tudo isso, quando você manda mensagem, ela não responde. Ninguém responde. Isso até aconteceu comigo hoje. Eu mandei mensagem para uma pessoa de uma compra, não era nem 6 horas da manhã, e não deu nem 5 minutos, a pessoa respondeu. Eu não sei se era a pessoa ou se era lá alguma automação, né? Mas talvez se foi uma automação, muito bem feita, realmente para não deixar parecer que eu estou falando que é uma mensagem automática. Exato. Que é um cuidado disso. E aí, quando o cliente ele entra nesse universo de começar... Quando o seu cliente entra nesse universo de começar a fazer a gestão de tráfego em si, que é de ter você ali como especialista, né? O que é exatamente que a gente consegue, dentro desse papel como estrategista, que você consegue ajudar o cliente? Bom, nessa parte aí a gente adentra um viés um pouco mais específico, porque eu não posso me limitar apenas à gestão de tráfego. É o que eu costumo dizer hoje. Eu costumo dizer o seguinte: a maioria dos gestores de tráfego hoje, eles se prendem muito à plataforma. Eles se prendem muito a subir campanha, a fazer campanha. E fazer campanha é fácil. Fazer campanha não é difícil. Fazer campanha você aprende no YouTube. Se você chegar no YouTube e pesquisar, você aprende. Tem 1 milhão de vídeos. A comunicação fora da campanha, a comunicação do viés administrativo que ele tem que ter da empresa é que faz a diferença. Então, por exemplo, eu saber analisar, fazer uma análise 360 da empresa para saber quais que são os gargalos que aquela empresa tem,
para eu poder gerar estratégias que sejam condizentes com o momento daquela empresa. Se o time de vendas daquela empresa ele não está bem estruturado, não adianta eu entregar 100 leads para ele no mês, porque o gargalo vai estar no time de vendas. Ou, às vezes, a empresa nem tem um time de vendas, né? Às vezes, a empresa só tem uma pessoa ali para ficar. Exemplo, mais um exemplo que a gente tem. A maioria, eu posso dizer com toda certeza que 99% dos consultórios odontológicos hoje não tem um vendedor, só tem uma secretária. Não entendam mal, isso não é errado, tá? Mas você precisa vender o seu serviço, você precisa vender o seu produto. A maior parte das faculdades hoje não ensina você a vender. Mal a faculdade de administração, para falar a verdade. A venda hoje ela acontece, o cara ele estuda depois, ele faz cursos e ele aprende depois. Então, se você tem um consultório odontológico e você não tem um vendedor na ponta, a possibilidade de evasão de leads ela é muito grande. A pessoa chega, a secretária simplesmente faz o atendimento, porque é exatamente essa a função dela, a função dela não é vender, e o lead ele vai embora. Ela não faz uma estratégia de follow-up, ela não faz uma estratégia de recaptação, nada. Para ali. Então, a gente sempre bate muito isso na tecla. O que a gente entrega para o cliente hoje em relação a serviço é um pouco além só de quantidade de leads, por exemplo. Porque não adianta eu te entregar 100, 200 leads no mês se tem gargalos na sua operação que fazem com que vocês não consigam fechar. E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um tripé. Digamos que você seja o possível cliente, tá? A qualidade do lead, a quantidade do lead é responsabilidade minha. Eu tenho com a estratégia que eu bolei para você e com o orçamento que você vai investir, eu tenho que tentar te entregar o máximo de resultado em quantidade de leads. A qualidade do lead é responsabilidade nossa. Porque eu preciso do seu feedback como front-end ali da operação para me passar, para eu dar os inputs para a plataforma para qualificar melhor os leads. E o fechamento dos leads é responsabilidade de vocês. Então, tudo funciona em cima desse tripé. Se tem algum gargalo dentro desse tripé, a gente tem que resolver. Então, às vezes, o gargalo está na qualidade do lead, às vezes está na quantidade, ou às vezes está no fechamento. Então, depende muito de qual momento ou qual gargalo a gente vai analisar para a empresa ali. Vai um pouco além de só subir a campanha e falar, vou te entregar ali 50, 100 leads por semana ou por mês. Por campanha, né? É, por campanha. Entendi. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui que para a empresa conseguir chegar nesse ponto, existe uma organização prévia que tem que ser trabalhada. Exatamente. Essa organização prévia diz você estruturar o seu processo de venda. Conseguir identificar quem é o seu cliente ideal, exatamente, qual é o comportamento que ele tem, como que esse cliente está se comportando aí na rede, que aí vem em dividir a responsabilidade com o gestor de tráfego. E aí, quando eu entendo quem é o meu cliente ideal, como ele está gerando resultado para mim, quem de fato eu quero atender e como ele está se comportando ali para chegar no meu negócio, aí sim é o momento de eu, então, falar, pô, vamos fazer uma campanha, vamos investir em gestão de tráfego, porque quando esse cliente vier, a gente consegue atender bem. Porque às vezes acontece também dele ir lá e fazer essa campanha e ele não conseguir dar o suporte para o cliente, não conseguir dar atenção para o cliente. E aí, o que você está trazendo aqui me remete de que muitas das empresas hoje não têm um processo de venda estruturado. Exatamente. E aí, o marketing digital, que na verdade é um conjunto de ações que vai ter uma parte da publicidade, que é, por exemplo, o designer que é feito, ou o vídeo que é produzido para poder entregar a informação da campanha. E aí, quando a gente fala aqui do estrategista, da gestão de tráfego, é fazer com que haja sinergia em todo esse conteúdo para ser direcionado só para quem eu quero transformar em dinheiro. Exatamente. É isso? Perfeito. E aí, dentro desse cenário, quer dizer, você, às vezes, aqui está ouvindo o pequeno empreendedor aí, o empresário, que você ainda não tem clareza de quem você atende. E, às vezes, a sua gestão de tráfego não dá resultado. Não é porque, de repente, profissional, a empresa está te atendendo, não seja boa. Talvez ela não seja boa também, pode acontecer. Pode acontecer. Mas talvez não seja, porque talvez se ele fosse um pouquinho mais competente, ele diria que você está errado na forma que você está fazendo. Mas às vezes não é, né? E aí, para você até saber o que você tem que cobrar desse profissional,
você precisa entender muito bem do seu processo inteiro de venda. Que às vezes eu só consigo ver o processo, mas não consigo ter um entendimento claro. Perfeito. E eu acredito que é isso que é o grande dificultador de como fazer, de como estruturar, de como fazer essas coisas aí funcionarem de uma maneira geral. É isso mesmo? Você colocou perfeitamente, cirurgicamente. A gente tem uma grande... E aí eu falo como profissional, a gente tem uma grande dificuldade de colocar isso na cabeça do empreendedor, que ele precisa arrumar a casa dele primeiro, para depois ele entrar com alguns processos, porque senão ele vai acabar perdendo dinheiro. A verdade é essa. Às vezes a pessoa, no tentar vender uma gestão de tráfego, ela pega um cliente que está começando agora, que não tem todos os processos estruturados. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Alguns segmentos você consegue fazer isso, mesmo que a casa não esteja estruturada da maneira correta. Porque, como eu falei, são setores primários e talvez alguns setores eles se vendem sozinhos, como o setor de alimentação, por exemplo, é mais fácil com a estratégia certa de você vender sem que a casa esteja tão arrumada assim. Agora, não é para todo segmento que isso vai acontecer. E se o gestor de tráfego ele for nesse viés de que ele vai tratar esse segmento A, que é fácil de vender, como mesmo qualquer outro segmento, a possibilidade de não ter resultado ela é imensa. E só gastar o dinheiro. Aí, a gente está falando de resultado em relação a vendas, que eu acho que é o principal. Que eu costumo dizer que é o seguinte, a venda ele é o chefão do jogo, né? A gente tem um jogo lá de videogame e aí você tem que passar várias fases e o chefão é a venda. Não significa que as outras fases não são importantes. Elas são importantes. Reconhecimento, alcance, reconhecimento, fortalecimento de marca. Tudo isso faz parte, são fases que você vai passando para você chegar no chefão, que é a venda. Mas se não estruturado da maneira correta, como você colocou, não vai ter venda. Você não vai chegar no chefão forte o suficiente. Uhum. E aí é isso. O que eu vejo que a maioria dos gestores negligenciam é que, assim, o que é o marketing digital? É o marketing. Nós temos 50 anos de estudos críticos de administração mercadológica, em estudos palpáveis, em documentos, em vários autores que aplicam isso, e a gente pega isso e aplica isso dentro do digital. Só que essa galera que entrou por último, eles não estudam tanto isso, eles estudam mais a ferramenta. Esse é o grande problema. Você tem que estudar primeiro a teoria e a prática fora do digital, que é o que vem dando certo há anos, e tentar aplicar isso dentro do digital da maneira correta, pertinente. É o que acontece na maioria das vezes. Por isso que eu acho que a galera não tem esse tato tão grande assim. Entende? E que, na verdade, vai além que... Você até colocou aí sobre essa diferença entre entender apenas de colocar uma campanha no ar, que às vezes é a visão de muitos profissionais da área, faz a configuração da campanha e fica monitorando a configuração da campanha. Mas ele não entende do negócio do cliente dele, ele não conseguiu ajudar o cara a mapear quem é o cliente ideal. Exato. Não conseguiu ter essa visão de que o marketing é importante por uma jornada inteira. E legal que você colocou, porque às vezes a gente fala sobre marketing digital como se fosse um outro mundo. E nada mais é do que o marketing dentro de um ambiente virtual, né? Está indo para o mundo inteiro frente a isso. As fronteiras deixam de existir com relação a isso. De um outro aspecto também, eu vejo hoje que tem muitas empresas que querem isso, até precisam disso mesmo, porque eu entendo que, em algum nível, todo mundo precisa do marketing digital hoje no mercado, né? Acredito que todas as empresas precisam, independente se é algo que está relacionado ao Instagram ou a questão do Google mesmo. E aí era a minha próxima pergunta aqui. Porque quando a gente fala de marketing, olhando para Instagram, é para todo mundo? Quer dizer, toda empresa vai ter mais sucesso se ela levar ali para o Instagram ou não? Tem determinados segmentos que o negócio dele é fazer campanha de Google Ads, por exemplo. Eu queria entender um pouquinho a diferença entre isso. Porque hoje eu acredito que o assunto está muito só Instagram, gestão de tráfego do Instagram, como se o universo girasse em torno do Instagram, até por conta dos influencers, né? Acredito que conecta muito isso de ficar lá vendo a vida dos outros e tal. Não ajuda a gente em nada, mas muita gente gosta, né? A maioria do povo gosta. E aí, dentro desse aspecto, eu fico pensando aqui, avaliando isso. Será que o marketing digital, olhando para as redes sociais em si, é para todo mundo?
No sentido de toda empresa deveria fazer, quem não está fazendo tinha que fazer. Opa, então não, peraí, ó. Tem casos, tem tipos de negócio que não é no Instagram, é lá na campanha de Google. Qual que é a sua visão sobre isso aí? Eu costumo dizer o seguinte... Vou comer um pão de queijo aqui do Dom Café? É? Galera, eu não vou comer porque eu tô de dieta, tá? Se o meu personal me ver aqui comendo, eu vou tomar uma chamada. Vamos lá. Eu também tô na dieta, pão de queijo. Mas eu vou falar, tá difícil aqui, viu? Libera aí, Jefinho. Vamos lá. Vou responder essa pergunta um pouco mais ampla, tá? Eu costumo dizer o seguinte: toda forma de marketing é viável. Desde outdoor, panfletagem, cartão de visita, nada é desperdiçado com a estratégia certa. Se você tiver a estratégia correta, você pode fazer todas as formas de marketing que a gente tem no mercado hoje. A questão é, a sua empresa, o momento da sua empresa hoje, comporta isso? Você tem capital para investir em tudo ou você tem que escolher uma forma de marketing? Ah, não, Fausto, eu tenho que escolher uma forma de marketing porque eu não consigo capital no momento para investir em tudo, beleza? Então, a gente vai optar ou por Google ou por Instagram. Por quê? Porque é a forma mais barata e que te dá mais informações para processamento de dados. Mais dados para processamento de informações. E a gente consegue coletar isso e ajuda muito na tomada de decisão. Exemplo, quando você faz uma panfletagem, dependendo da forma como você fez, se você não colocou um percentual de desconto no panfleto, ou uma pergunta, alguma coisa do tipo, você não sabe quantos panfletos foram realmente entregues, quantas pessoas foram realmente atingidas. Quando você coloca o outdoor, muito menos. Agora, quando você faz uma campanha no Google, você tem certeza. Quando você faz uma campanha no Instagram, você tem certeza do valor que você investiu, do número de pessoas que foi impactado, de quantos se converteram em leads e quantos viraram vendas. Então, tudo é aceitável dependendo do momento. Em relação a Instagram e Google, eu costumo fazer uma análise porque o Google ele tende a ser mais caro do que o Instagram. Porque o lead do Google ele é mais qualificado. Por quê? Porque é uma, digamos assim, uma campanha mais passiva. Se você quer comprar um bolo, você vai lá no Google e digita confeitaria. E aí aparece o patrocinado da confeitaria. Significa, você é um lead que estava interessado naquele produto naquele momento. Então, você é mais qualificado do que a pessoa que estava lá no Instagram e simplesmente viu o anúncio. E aí gerou aquela vontade, mas ela não tinha certeza se ela queria no momento ou não. E aí talvez o cliente vai pela compra por impulso. Uhum. Apesar de ser uma estratégia boa, porque a gente sabe que muitos clientes compram por impulso, o cliente que foi para o Google, ele tinha certeza daquilo que ele queria. Então, é um cliente mais qualificado. Por ser um cliente mais qualificado, as campanhas do Google acabam sendo um pouco mais caras. E aí vai de determinado momento da empresa. Você tem capital para investir no Google? Sim. Outra coisa, você tem site? Às vezes a empresa não tem site ainda. Às vezes não está no momento dela. Se ela não tem site, não desenvolveu um site bom ainda, a gente costuma entregar o Facebook. O Instagram também, né? O Meta no geral. Qual que é o nível de atendimento? Você atende pelo WhatsApp, mensagem direta? Você atende pelo direct do Instagram? Então, vamos usar o Facebook, vamos usar o Meta. Agora, você tem um formulário de lead, onde você quer definir e qualificar a pessoa por ordem de prioridade. Você tem uma landing page, onde você coloca esse formulário, coloca a prova social. Pô, vamos usar o Google, porque você está muito estruturado. Então, ainda assim, depende do momento do cliente. A maioria das vezes, o cliente começa pelo Facebook porque é o mais barato. Entendi. Entendeu? Mas os dois têm que trabalhar em sinergia, os dois têm que estar juntos ali. Google e Meta têm que estar trabalhando junto no melhor dos casos. E tá aí uma coisa que eu não sabia, né? Que era, quer dizer, fazer hoje o Instagram é mais barato do que fazer o Google. Muito mais barato. Assim, a gente tem uma média de campanha... Tá, a literatura vai falar que até com R$5 você pode investir no Google. Tá, mas é mentira, pessoal. Não caiam nessa. Porque é marketing. É marketing. Porque ele quer que você... Eles querem que você coloque dinheiro lá, independente da quantidade. Quanto mais pessoas colocando dinheiro, melhor. Mas, assim, se você for analisar a quantidade de pessoas, como funciona por leilão, quanto mais pessoas estiver investindo, mais caro fica. O Google é em torno de R$40, R$60 por dia para negócios locais. Isso dá um valor de R$1.200 a R$2.400 por mês. Não é toda empresa que tem isso para investir. Para negócio local. O Facebook,
Se for uma campanha de alcance e reconhecimento, com R$5 você faz. Se for uma campanha de tráfego para o site ou lead, com R$20 por dia você faz. Então, R$600 por mês você já começa no Facebook. Então, tem uma diferenciação de valores aí que, às vezes, impacta muito nessa decisão da empresa. Caramba, é muita informação mesmo para o cara poder cuidar e entender, ó, o caminho que eu tenho que fazer é esse, o que vai me gerar mais resultado é isso, e assim por diante. Mas hoje, quando a gente fala do grande diferencial da empresa ou da pequena empresa que seja, que é a minha pergunta, a minha dúvida aqui é: qual o tamanho de empresa que é recomendado fazer gestão de tráfego, né? Então, quer dizer, a pessoa está ali começando o negócio dela ali, faturando 20, 30 mil por mês, será que ela já tem o negócio definido, ela já sabe o que é, já sabe quem é o cliente ideal, já está tudo alinhado ali nesse aspecto, mas será que ela dá conta de ter um curso desse na operação ou não? E aí, pensando aí nessa jornada sobre a forma de executar, se a empresa é pequena e ela já está organizada, e a gestão de tráfego já é para ela, né? Sobre construir as campanhas, colocar tudo isso ali para poder rodar, a minha pergunta está muito mais a curiosidade de entender sobre o custo disso, que é, poxa, a empresa precisa estar faturando no mínimo quanto para falar que ela dá conta de fazer isso. E até com relação ao investimento. Olha, se for começar a falar, para começar a falar de fazer investimento em tráfego aí dentro da sua empresa, tem que começar com quanto? Tá, Existe um número de falar, ó, menos do que isso, nem faz. A gente entra numa premissa um pouco mais complexa, por quê? Porque aí você está falando de gestão de tráfego, só para eu entender, você está falando de gestão de tráfego realmente dentro dos gerenciadores, você não está falando daquele botão de impulsionar ou de uma campanha avulsa que ele faz ali no Google, certo? Certo. Inclusive, é importante entender essa diferença. Porque eu vejo hoje muitos empreendedores que contratam a agência, que vai fazer o designer, é o designer arte, né? Vai entregar as artes para ele, enfim. E aí o cara está dizendo que vai entregar tudo. Não, eu vou fazer a sua gestão de tráfego, vou estruturar as campanhas, vou fazer tudo isso para você, enfim. É tipo o Batman. É o urgência que a gente fala. É o urgência. É o urgência que chega lá e fala assim, quando foi aquele cliente lá? R$900? Isso, foi R$900. R$900. Ele ia fazer vídeo toda semana, um monte de vídeo, né? Ele ia fazer um monte de vídeo. Ele iria fazer... Não, ele entregou o pacote completo. Ó. Ele entregou a consultoria comercial para fazer toda a estratégia do cliente. Ele iria fazer todas as postagens, stores, reels, e fazer toda a campanha de tráfego do cliente por R$900. Eu quero contratar esse cara, depois você me passa o contato dele. Não, eu tô na fila. Eu já falei para Camila que se o trabalho for bom, a gente tem que trazer ele para cá pelo dobro do valor no mínimo para a oferta não ser irrecusável. Né? Mas o que acontece é que dificilmente é. E muitas vezes ele entrega aquele botão do impulsionar lá dentro do próprio Facebook, o que é muito diferente de estruturar uma campanha, mesmo dentro do gerenciador. Até me veio uma outra dúvida aqui sobre esse negócio do gerenciador. E aí, o lance é o próprio gerenciador? É uma outra ferramenta de fora? E aí? Porque tem essa discussão no marketing, né? Tem gente que fala, não, o melhor que tem é o criador lá, usa o Meta lá e pronto, e tal, ok. Tem gente que insiste que tem que fazer outra ferramenta. Não, em relação ao gerenciador de anúncios mesmo, quando a gente fala de anúncios, o gerenciador de anúncios do Meta é o melhor que a gente utiliza. O que a gente faz é incorporar ferramentas ali dentro, como, por exemplo, o Google Analytics, que é onde a gente instala tags e pixels relacionados ao Google também, o Google Ads, e dentro disso a gente consegue mapear tudo que está acontecendo nas campanhas e fora das campanhas, por exemplo. A gente consegue saber, o cliente ele clicou, ele foi para a sua página, ele rolou a página lá, clicou em tal botão, preencheu tal formulário, gastou 5 segundos lá na página. Esse tipo de informação é o tipo de informação que faz a diferença para a gente analisar o projeto a longo prazo. A curto prazo, talvez o que mais vai causar impacto é o número de leads que chegou no seu CRM. Entendi. Mas, a longo prazo, o que a gente realmente utiliza não é só o gerenciador de anúncios. Aí é que está o pulo do gato. Eu diria que o pulo do gato é você saber analisar os dados que estão dentro do gerenciador de anúncios e analisar as outras plataformas adjacentes que a gente tem, que é o Analytics, por exemplo. Tá.
E a gente estava falando sobre essa questão desse investimento, né? Do tipo, olha, se for menos do que isso, nem mexe com isso. E aí, qual que é a sua visão como um profissional da área aí, né? Com relação a esse tema especificamente aí, quando a gente fala de investimentos aí? Cara, eu vou ser muito delicado agora, porque às vezes, dependendo de como eu falo aqui, pode desmotivar a pessoa ou motivar da forma errada. Então vai ficar parecendo que eu estou em cima do muro. E na verdade é isso mesmo, tá, pessoal? Estou um pouquinho em cima do muro porque é o seguinte: depende do cliente e do segmento. Mais uma vez. Se é um cliente, um segmento, igual você falou, é um cara que já está faturando 30, 40 mil, qual que é o segmento dele? É um segmento primário, um segmento secundário? Ele trabalha com produto, ele trabalha com serviço? Qual que é o segmento dele? Analisando essa persona desse jeito, a gente consegue indicar e falar, olha, é o momento para você investir ou não. Espera você chegar no 100K de faturamento para você destinar o que a literatura pede entre 5% e 10% de marketing ali. Vai ser em torno de 10 mil, você investe em publicidade em Google Ads e Facebook, começa os dois juntos. Então, depende muito do cliente. Agora, vamos trabalhar o mínimo? Vamos falar assim, ó, igual eu falei, para Google Ads, o mínimo que a gente sugere é que se comece com 40 a 60 reais dia, para você entrar em competitividade com as maiores concorrentes. Uhum. Só que, todavia, existem casos que, por exemplo, teve um cliente que eu atendi de um pet shop que eu tinha feito um planejamento para ele de R$ 1.500 por mês, fora o que ele pagava para a agência. Então, ele investiu R$ 1.500 por mês e a gente gastou 750 no primeiro mês para faturar 39 mil. 39 mil, desculpa. 39 mil. Não gastamos, não foi investido os 1.500, foi investido 750 e o retorno dele foi de 39 mil. Então, assim, não é uma matemática totalmente exata, porque depende da circunferência que você está inserida. Se você for fazer anúncio, por exemplo, para o Brasil inteiro, você vai gastar mais. Porque você está concorrendo com outras pessoas grandes. Agora, se você for fazer anúncio local, ou às vezes num bairro, ou dependendo da circunferência, você vai gastar menos. Então, depende muito do segmento. O que eu não aconselho é as pessoas começarem no Google, por exemplo, com R$ 200, R$ 300. Ah, vou pôr R$ 5 por dia. Dificilmente você vai ter um resultado sólido. Aí, nesse caso, você vai realmente queimar dinheiro. E o Google, para quem não sabe, pessoal, não sei se vocês já se atentaram a isso, vou dar uma dica aqui, ele tem uma política de incentivo. Se você nunca anunciou no Google e pretende anunciar, quando você gasta R$ 1.200, ele te dá um crédito de 1.200. Então, se você gastou 1.200 esse mês que vem você tem mais 1.200 para gastar. Então, se você quer começar a investir em Google e testar, você pode apertar um pouquinho, investir R$ 1.200, mês que vem você tem mais 1.200. E aí você vai fazendo os testes cabíveis, porque não é uma matemática exata. Exige alguns testes. E aí, quando a gente fala teste, às vezes o cliente fala, mas você vai gastar o dinheiro à toa. Não, o dinheiro não vai ser gasto à toa. A gente vai fazer testes, nós vamos coletar informações e desses testes a gente consegue alinhar a campanha que vai te trazer mais resultado. Mas não é uma coisa que acontece da hora para a noite, como muitos gurus aí vendem. Falar, o marketing digital é a solução para os seus problemas. Nossa. Isso aí a gente tem que desmistificar. Acho que foi ouvindo isso aí que eu comecei a montar a agência ali, ó. Tem isso aí não, viu, gente? Não tem de jeito nenhum. E aí vem isso. E aí a gente entrou aqui numa questão que é isso assim. Você investiu, você tem retorno. Vamos falar de tempo. Tempo, maturidade. Porque às vezes o empreendedor, ele quer assim, ele quer fazer um panfleto e vender. Ele, de repente, ele gasta R$ 3.000 por mês na TV, no anúncio lá da TV, mas não bota R$ 3.000 por mês para fazer a campanha de gestão de tráfego. Exatamente. Se a gente for fazer um comparativo aqui entre as grandes vantagens do investimento em uma gestão de tráfego, comparado, por exemplo, a colocar o mesmo valor, vamos pensar, eu tenho uma verba aqui de R$ 1.500 para gastar com a propaganda da minha empresa durante o mês. E aí eu teria que escolher entre eu faço rádio, eu faço talvez um plano da TV que tem esses R$ 1.500, ou eu faço só uma campanha de gestão de tráfego. Eu tenho uma visão aqui que elas são diferentes porque na TV todo mundo está vendo. Todo mundo assim que assiste TV, que aí tem uma questão da classe aí, social, frente a isso. Mas eu estou atingindo um monte de gente e estou atingindo todo mundo e posso não atingir ninguém. Todo mundo ao mesmo tempo.
Exato. E aí, quando eu venho para a internet, eu atinjo todo mundo que tem um determinado comportamento. Então, a assertividade, ou seja, fazer a minha propaganda aparecer para quem é um potencial comprador, ou pelo menos tem um comportamento parecido com as pessoas que têm o hábito de consumir o meu produto ou pesquisam pelo meu assunto. É isso que acontece? Então, quer dizer, hoje seria assertivo eu dizer que, financeiramente falando, se eu tenho limitação de verba, seria muito melhor eu aplicar todo o meu dinheiro no marketing digital, ainda que dependa do tipo de negócio, enfim, ou não. Fala, não deixa de fazer outras coisas, não. Continua em cima do muro ou você falaria, não, cara, vai nessa aqui? Eu vou continuar em cima do muro de novo, vou falar depende. Por quê? Quem que é seu público? Seu público é uma senhora de 50 anos? Porque se for senhora de 50 anos, talvez ela não esteja no Instagram e nem no Facebook. Talvez ela esteja no rádio e na televisão. Não, e às vezes talvez até ela esteja, né? Mas talvez ela esteja com um telefone que foi habilitado pela filha dela, Exato. Pela conta de e-mail que foi feita pela filha dela. Ela não vai ter o tato de clicar e mandar mensagem, ela vai ficar com medo de sentir um golpe, de ser um golpe, porque a gente tem muito esse comportamento do consumidor, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que eu falo depende do seu... Agora, se a gente estiver trabalhando no geral, e aí vamos colocar aí o geral para a maioria das pessoas, a gestão de tráfego ela realmente é a mais assertiva. Porque, por exemplo, se você faz uma gestão de tráfego vendendo apartamento, por exemplo, e o seu apartamento ele é de nível A, você faz esse tipo de anúncio para bairros da cidade que você sabe que são bairros nobres. Ou para outros periféricos da cidade que você sabe que tem potencial de compra. Agora, se você fizer isso na televisão, vai aparecer para todo mundo. Vai aparecer para clientes que não têm o potencial de compra. Ou, se for o contrário, se você estiver fazendo apartamento que são para classe B e C ou para classe C e D. Então, assim, depende do seu objetivo. Mas sempre no Facebook você consegue direcionar mais o anúncio por interesse, por disposição, comportamento e dados demográficos. Entendi. Na TV você não consegue fazer isso. Outdoor, talvez, dependendo do seu objetivo. Mas, assim, o que mais traz resultado em relação à segmentação e assertividade são as campanhas de Google e Facebook. E vamos colocar o Ads no geral, né? Porque a gente tem Google, Facebook, TikTok, Pinterest, a gente tem vários outros Ads. Os principais são Facebook e Google. Então, entre você ter o marketing ali, se você estiver em cima do muro e tiver que investir, com certeza, grande maioria das vezes, o Meta ou o Google vai ser sempre a melhor opção em relação à rentabilidade, retorno e análise de dados. Bacana. Gente, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aí, viu? Você que já está ouvindo até agora, quanto tempo deu aí? 40 minutos. Você está 40 minutos aqui ouvindo, você não aprendeu nada? A gente fala, você está atrasado. E aí é claro que o Fausto vai passar o contato dele aí, porque você já pegou a visão. E aí, como é que faz para falar com o Fausto? Qual que é não dá para passar o celular, né? Passar o arroba. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Você pode me chamar pelo Instagram, é Fausto_Neves. E se você teve qualquer dúvida, se você quer fazer... A gente tem um processo que é um processo de sessão estratégica, onde é gratuito. Se você tem uma empresa, qualquer coisa, um segmento, um infoproduto, você pode entrar em contato comigo, a gente analisa gratuitamente o seu momento e aí a gente sugere... Vamos lá, a gente sugere as indicações para vocês do que deveria ser feito no seu momento ali. Então, aí você marca a reunião, já sai com fome, vai lá no Dom Café... come aquele bolo, aquele pão de queijo, já sobe a escada, pega ali um pano de prato, né? Já leva um presente também para a sogra, tem que presentear a sogra. Cara, foi fantástico, eu aprendi muito aqui e eu acredito que esse assunto do universo digital, né? Ele evoluiu numa velocidade... Apesar de que o assunto não é novo, sim, né? O marketing digital não é novo, não surgiu ontem, não surgiu há 5 anos atrás, né? 10 anos atrás. Mas eu entendo que hoje ele está cada vez mais evidente, dado a mudança de comportamento das pessoas, devido à influência, né, de uma maneira geral, que a internet traz isso, principalmente o Instagram enquanto ferramenta aí, né? E você citou uma coisa ali importante que eu falo para os clientes também, que é o Instagram não é de ninguém, além do cara que criou, não é?
Já o site, sim. Seu. Já o site é seu. Então, não dá para a empresa ficar sem o site. Perfeito. Ela tem que fazer o site, ela tem que olhar para isso. A questão é que eu acredito que é o time, né? No time correto, a empresa vai olhar para aquilo ali como um foco grande ali com relação a isso. E aí, gente, a grande dica aí para você, empreendedor, olhe para o digital. Se prepare para o digital, porque no futuro a sua empresa vai poder, sim, estar fora do mercado. E se ela não está fora do mercado, você ainda está deixando o dinheiro na mesa, né? Está perdendo dinheiro ali de alguma forma. E para os negócios, por mais analógico que algum deles ainda seja, mais offline, não tenha dúvida de que no digital existe oportunidade ainda para o seu negócio não explorada. Com toda certeza. Então, é importante trazer e olhar para isso. Fausto, foi maravilhoso, cara, estar com você. Obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente. Eu espero que, para você que aprendeu, para você que esteve com a gente até aqui, que tenha valido a pena, que você tenha aprendido. E para você, Fausto, meu muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço vocês, agradeço a Camila também por ter me chamado, agradeço o tempo. Quem tiver qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar no Instagram, eu estou à disposição para tirar dúvidas, para um bate-papo. E tem um assunto muito interessante que eu queria deixar para o pessoal, foi inclusive tema da minha palestra, que é o processo de desmarketização ou novo marketing. Outra hora a gente conversa sobre isso e a gente expõe mais para o pessoal. Então, já vamos marcar o 2. Vamos marcar o 2 para falar sobre o novo marketing. Certinho. Gente, obrigado. valeu. Gente. Tchau, tchau.